Fala pessoal, meu nome é Almir, sou do Departamento de Assistência Técnica. Hoje a gente está aqui com o Cortag Resolve. Hoje eu estou aqui com o João Gabriel, que é mais um dos técnicos que a gente tem. Prazer pessoal, bom dia. Meu nome é João Gabriel, faço parte do time de Assistência Técnica também. E eu atendo a região dos e-commerces que são espalhados aí pelo Brasil, tá? E hoje a gente vai bater um papo aí interessante, né? Assuntos aí polêmicos. Da região do Almir, né? Que é atendimento do Rio de Janeiro. Eu tô com uma reclamação dele aqui, que é referente a um cortador, né? Tec 90. O cliente ele tá alegando que não tá conseguindo fazer a separação do piso. Um piso de 70 por 70. Sim. Tá? Explica pra gente ali, Almir, como é que foi essa reclamação, como que foi a solução para essa tratativa, o que você fez. Porque eu acredito que eu tenho um caso aí semelhante ao seu, né? Eu tô vendo aqui que você tem um caso que é muito parecido com esse, né? Que é sobre um dos nossos cortadores manuais também. Sim. Que o cliente estava tendo um pouco de dificuldade ali para conseguir cortar uma peça de 84 por 84, né? Foi. Eu vi que ele teve algumas tentativas ali que ele não conseguiu cortar. Eu vi que ele ficou um pouco insatisfeito ali de primeira instância com o produto. Sim. E assim, João, o que você fez para você conseguir reverter isso? Qual tratativa foi dada desse caso, né? Como que você conseguiu constatar o que era o problema dele, né? Porque a gente sabe que tem alguns fatores aí que podem variar quanto a isso, né? Então, sobre esse caso em específico, João, o que você tomou de tratativa? Qual foi o caso? Cara, é interessante você falar dessas questões de variáveis, porque eu acho que é isso que acaba influenciando muito, né? Sim, na nossa linha de cortador. Porque a gente lida com piso também, né? Para separar e cortar o piso. Então, assim, se parar para pensar na indústria cerâmica ali brasileira, no todo ali, o Brasil ele está posicionado ali no terceiro maior fabricante, certo? Logo atrás da Índia e China. Então, a gente tem ali cerca de 63 empresas que fabricam porcelanato, cerâmicas, 137 marcas diferentes. Então, a partir dali você já consegue identificar a gama e a quantidade de pisos que a gente tem no mercado. Interessante essa informação aí, hein, pessoal? Certeza. Vivendo e aprendendo, né, gente? Sim. Mas assim, voltando à linha de raciocínio, imagina que cada marca dessa aí, ela tem um catálogo de produtos, né? Catálogo de pisos. E cada piso ela vai ter a sua especificação, o seu processo produtivo. E então a gente não consegue falar para você e definir, para você cortar esse piso, ou todos os modelos de piso a gente tem que riscar dessa forma. Não. Vai ter variações. E por conta dessas variações que a gente acaba recebendo esses tipos de reclamações que eles falam que está atrelado ao cortador, mas na verdade é na condição de corte. Isso que você está falando, João, é algo que eu até costumo passar para os meus clientes, né? Então, assim como o João falou, é muito relativo a gente conseguir falar de piso, né? Então não vai ter sempre uma forma que a gente vai cortar que vai dar certo para todos os pisos. Sim, com certeza. Então o que eu recomendo falar sempre para os profissionais, né, que entram em contato com a gente, é o quê? Quando ele chegar uma mercadoria para ele sempre retirar uma peça ali para ele poder ver. Sim. Então ele poder fazer alguns testes ali para ver qual que seria a melhor tratativa, a melhor forma de realizar um corte perfeito nessa máquina, com certeza, né? Com certeza. Mas desse caso específico, João, qual foi a forma ali, o que você fez, qual foi o contato imediato ali, certo. o que... Nesse caso aqui a gente entrou em contato com o cliente e a primeira coisa que a gente pede, né, para todas as tratativas, nota fiscal de compra, número de série do cortador, que a gente consegue fazer uma rastreabilidade do lote, e um vídeo de como o cliente está cortando, tá? Desde o risco até a parte da separação. Com essas 3 informações a gente já consegue definir ali o que aconteceu e qual que é a melhor solução para o cliente. Nesse caso específico, foi a questão do rodel, da vidia do rodel, tá? Por conta dela, o cliente ele não fez a manutenção preventiva, porque, lógico, a vidia do rodel a gente tem que passar o desengripante, fazer a manutenção preventiva da máquina, principalmente, para que ela acabe girando e riscando a superfície da peça, tá? Então, a gente passou as instruções para o cliente, passou um vídeo instrutivo de como faz o risco correto da peça e resolveu o problema. Isso aí é legal para a gente até ver como que uma pequena vidia, né, impacta totalmente no corte de um piso, né? Então, assim, é muito legal pra gente ver que um pequeno detalhe, algo muito simples, tenha trazido para esse cliente aí um problema muito grande, né? Que é a falta ali, a dificuldade para conseguir cortar um porcelanato. Né? Com certeza. E até um ponto importante, a gente já percebeu no mercado, principalmente com alguns modelos de cerâmicas, né? Mesmo a gente passando um vídeo instrutivo para o cliente de como que faz a separação, riscando na superfície da peça, tem modelos de cerâmicas do mercado que acabam não separando, né? E aí, por conta disso, a gente percebeu que tem uma tendência de você separar riscando no tardós, né, da peça, a parte de trás da cerâmica.
Então você riscando na parte de trás, você acaba separando. Isso é muito controverso, né? Porque normalmente quem vai riscar o piso, risca na parte algo diferente, né? Algo que assusta É. a gente. Mas assim, normalmente, pelo que eu percebo, João, é que essas marcas de piso, esses modelos de piso que a gente normalmente tem uma dificuldade muito grande de separar, são aqueles que se a gente pegar ali o manual ali daquele piso ali, as instruções daquele piso, são aqueles pisos que vem escrito que devem ser cortados com disco, né? Com certeza. Em contato com o disco. Então, assim, ó, é legal o que você tá falando, é muito importante, mas a gente tem que se orientar ali, a gente tem que saber o material que a gente vai trabalhar, né? Mas é legal, João. Então, olha pra você ver a dimensão disso aí, né? Um rodel tão pequeno, algo tão simples que normalmente a gente não acusa isso como um possível defeito que dê. Olha o problema que ele causou, né? Exatamente. E tem um adendo ainda, viu? Tem mais um ponto que ele é importante. Que é a questão do cortador. Pro tipo do piso que o cliente ele tá cortando, tá? Porque hoje a gente tem ali, vamos dizer, 7, 8 linhas de marcas de cortadores de piso, certo? E no mercado, conforme eu disse, tem 1 milhão de modelos de piso diferentes, certo? Então, às vezes, o cliente ele compra um cortador da nossa linha de entrada, por exemplo, Tech HD, de 90, para cortar um porcelanato de 90, porém a espessura do porcelanato é 12 milímetros, né? E aí ele não se atenta às características técnicas da máquina, né? Então, esse caso aqui era algo assim, João? Você lembra qual máquina que era? Era uma linha da Tech. Era uma linha da Tech e o piso que ele estava cortando era dentro ali da dimensão dele? Era dentro da especificação. Legal. Mas a gente já pegou casos que não estava dentro da especificação e a pessoa acaba culpando, né? O consumidor final ele acaba culpando o cortador, né? E esse seria mais um possível aí problema, né? Então, assim, se um profissional tem um cortador ali que ele corta piso de até 10 milímetros de espessura e ele pegar um piso de 12 milímetros de espessura, provavelmente ele vai ter um grande problema ali, né? Não vai conseguir separar. Separação. Legal. Exatamente. Então, a dica que a gente passa aí para você, consumidor final, entre em contato com a fábrica, né? Antes de você adquirir o seu cortador manual, você já tem um modelo de piso definido e você vai adquirir o cortador, entre em contato com a gente passa todas as orientações possíveis ali, né, os modelos, que aí vai ser próprio para separação e até os vídeos instrutivos que a gente já tem pronto de como riscar e separar a peça. Perfeito. Só nessa conversa que a gente já viu algumas variáveis aí, então se vocês tiverem algum problema, se vocês tiverem algo que esteja acontecendo, vocês quiserem entrar em contato com a gente aqui está totalmente à disposição de vocês, tá? Então a gente está pronto para qualquer caso aí, se vocês precisarem falar com a gente, a gente tem alguns casos, né? Então, quer falar um pouco agora sobre o meu caso, João? Exatamente, ó, aí tem um QR Code aqui, viu, gente? Vai ficar aqui. Perfeito, é isso mesmo. Vai mostrar. Tem um QR Code aqui, então é só vocês acessar ele, vocês vão conseguir diretamente falar com a gente. Exatamente. Então, se você estiver tendo algum problema aí, não deixe seu cortador de lado. Tudo hoje tem alguma solução, né? Então, se você tiver algum problema, pela tela aí tá aparecendo algum QR Code que vocês vão conseguir estar entrando em contato com a gente, né? Exatamente. Não fique na dúvida, viu, gente? Entre em contato para cortar. Isso aí mesmo. Bacana. E eu tenho uma outra questão aí, que foi um problema, se eu não me engano. De um cortador, Tech. Tem da Tech, mas tem um outro que é de um disco, né? Antes tem um meu aí também de cortador, né? Exatamente, que é o cortador Tech 90, Isso. que o cliente está cortando porcelanato 70 por 70. Desse caso aí é um caso bem legal, João, que assim, ó, se você vê aí, o cliente, quando esse caso chegou pra gente, o que era, né? Era o caso que o cliente, ele tinha adquirido um cortador, né? E foi um cortador de entrada nosso, a linha Tech, tá? Uma linha muito profissional. Só que assim, o que eu pude perceber em contato ali, né? Logo nos primeiros contatos com eles, eu pude perceber que eram algumas pessoas que eles não trabalhavam na área, sabe? Então assim, ó, eles não trabalhavam na área, eles não tinham muita experiência sobre o caso, mas eles estavam fazendo uma obra ali na casa deles mesmo, sabe? E aí, quando eles começaram a parte de acabamento, eles compraram um cortador. Então assim, ó, é um cortador que ele foi na loja, se você ver, no caso que eles passaram pra gente, é até algo que eles deixam evidenciado, né? Eles conversaram ali com o vendedor, e o vendedor de primeira mão indicou a Cortag para ele, indicou esse cortador. Bacana. E aí, quando ele foi cortar, ele teve um problema, que era o quê? Que ele não conseguia separar a peça. E aí, ele até falou, olha, o lojista me indicou esse cortador, porém, quando eu fui cortar, não foi isso que eu vi desse cortador. E aí, logo de primeira instância, entra naquilo que a gente tinha acabado de falar, sobre o piso. Então, assim, ó, eu vi que eles estavam fazendo o procedimento, eles passavam o rodel várias vezes no piso, sabe? E o ideal, pessoal, é sempre que a gente for fazer um corte, somente um risco, tá? Então é por isso que a gente até fala de você pegar um porcelanato e ver qual que é a melhor forma pra gente poder riscar esse piso, né? Exatamente. Então, João, nesse caso aí, eram duas pessoas que eles não trabalhavam na área, não tinha experiência alguma com esse caso, tá? E aí logo no primeiro caso, eu lembro que eles entraram em contato comigo um dia à noite,
já tinha acabado o nosso expediente. Aí no outro dia de manhã foi a primeira coisa que eu fiz no dia, peguei meu celular, entrei em contato com eles, falei com eles. E aí com isso, João, a gente começou a conversar, eu pedi para eles alguns vídeos, algumas informações, e aí quando eu vi que eles estavam ali tendo uma dificuldade ali na como trabalhar com o produto, né? E aí quando a gente começou a conversar, eu mandei alguns vídeos instrutivos que você falou que a gente tem para eles, e aí eles conseguiram cortar. Então assim, ó, no mesmo dia eles já fecharam a avaliação lá com a gente, sabe? Então assim, ó, de algo muito simples, que para você ver, João, como que o nosso material é, né? Então a gente tem ali a nossa linha Tech, que é uma linha de entrada, e aí, nesse caso a gente tinha 2 profissionais, aí 2 pessoas que não eram profissionais da área, sabe? Então assim, ó, usando de forma correta, com o material correto, eles conseguiram aplicar o porcelanato todo na casa deles. Então assim, ó, legal. Isso 2 pessoas que não eram profissional da área, sabe? Olha pra você ver como que é, tendo as informações corretas, exatamente, qualquer um consegue usar o equipamento, exatamente, né? E foi algo muito legal, João, esse caso aí, porque assim, é algo que a gente normalmente não espera, né? A gente normalmente vê problemas, essas coisas assim, do pessoal falando. Normalmente o pessoal não tem tanto problema com nossos cortadores, porque tem esse conhecimento. Sim. Então a gente pegar 2 pessoas que não tinham muito conhecimento dessa parte, foi legal por conta disso. E mais legal ainda a gente ver que o nosso cortador cada dia mais está sendo aplicado ali, está sendo mostrado. Fácil de usar, né? De uma maneira muito fácil de usar. Exatamente. Certo. E o que destaca bastante é a questão que você falou do tempo de atendimento, né, cara? Legal, sim. E, nossa, sensacional. Mandaram a reclamação num dia, no outro, você já resolveu. Sim. Certo? Foi até algo que ela frisou na avaliação dela, né? Se destaca por conta disso. Sim, né? É algo diferencial, né, pra gente. Com certeza. Então, assim, mais uma vez a gente fala, se vocês tiverem algum problema, se vocês tiverem com alguma dificuldade em algum cortador, em algum material Cortag, pela tela tá aparecendo aí o QR Code para vocês poderem entrar em contato com a gente e falar com a gente. Então, assim como eu, o João e os outros técnicos, a gente vai estar totalmente à disposição de vocês, tá, pessoal? Agora, João, mudando um pouquinho, saindo um pouquinho da linha dos cortadores, outro assunto polêmico, hein? Eu vi que você tá com outro assunto aqui que é bem legal, que foi um caso que chegou para você, que é sobre um disco, que ele deixou bem frisado ainda, o disco novo quebrou, tá? Então, assim, ó, a gente tem alguns casos disso aí, e normalmente por conta do uso do cliente, né? Sim. Então, se você puder falar um pouquinho para mim, um pouquinho pra gente aí, do que aconteceu nesse caso, eu acho que é algo legal, cara. Muito bacana, muito bacana. Isso aí é um assunto que a gente está querendo pulverizar aos poucos aí por todo o Brasil, que é a questão da utilização dos discos, tá? Hoje a gente tem no mercado ali os discos que são mais vendidos da Cortag, que são de porcelanato e best quality, né? Normalmente o pessoal fala que é o branquinho e o outro que é o vermelho. Sim. Certo? Ele é muito bom para corte, acabamento, tem uma espessura de 1,2 milímetros, então ele tem um acabamento... tem um acabamento muito top, gente. Sim, comparado com uma grande gama aí de produtos, sim, né, que a gente tem pelo mercado aí, são 2 discos que se destacam muito, né? Só que são os melhores discos que a gente tem, João? Não são. Tem algo melhor para esses casos? Para esse caso aí específico a gente tem, por quê? Durante a tratativa com o cliente, o que a gente constatou? Esse disco ele é muito bom, conforme eu tinha dito ali, né? Porém, a gente tem um quesito ali da questão da utilização dele. Então, quando o cliente ele usa esse disco para poder fazer cortes em 45 graus, a gente já não recomenda de fábrica essa utilização. Legal. Por quê? Na hora que ele vai fazer o corte 45, ele acaba, pelo disco ele ser ultra fino, né? Dependendo da mão do profissional também na utilização da ferramenta dele, ele acaba flambando o disco e torcendo ele, sim, que é onde acaba acontecendo essa quebra da camada diamantada. Tá? Então, justamente para evitar isso aí, a gente acaba não recomendando esse disco para essa utilização de cortes em 45 graus. Então, qual que é a primeira pergunta que a gente faz para o cliente quando isso acontece? Tá, explica para mim qual que é o tipo de corte que você estava fazendo, né? Sim. 99% vai falar que usou para fazer no 45 graus e corte reto. Legal. Tá? Nesse caso em específico, era algo assim, João? Era um cliente corte. Que ele estava com um disco para corte reto e estava usando em 45 graus. Exatamente. Bacana. E aí é que a gente vem com a parte que eu mencionei ali da questão de pulverização, passar essa informação para os clientes, né? Então, qual foi o conselho que a gente deu para esse cliente? Explicou, esse disco não é específico para esse tipo de corte. Sim. E aí a Cortag, por conta disso, porque o cara fala, então, para que eu vou usar... que disco que eu vou usar nesse caso, né? A gente tem uma dificuldade hoje que é um pouco da falta de informação, né? Exatamente. Então, assim, por mais que seja uma informação que ela esteja na embalagem do produto, muitas das vezes ela não é explícita, né? Ela não é falada, né? Uhum. Então, assim, a gente vê realmente muitos profissionais que usam nossos discos. Principalmente o disco branquinho que o João falou. Uhum. Então, assim, é um disco excepcional, um disco muito bom.
Só que assim, ó, ele tem algumas limitações, né? E o 45 é uma das limitações dele, né, João? Sim. Então assim, ó, nesse caso, o cliente ele tava com um disco extra fino, um disco para acabamento, voltado para acabamento, utilizando ele para 45 graus, né? Sim. E aí, quando você explicou isso para ele, João, qual que foi a reação dele? Ele já sabia dessa informação? Como que foi? Eles não sabem, eles ficam até surpresos, né? Porque eles falam, pô, eu comprei o disco, pra mim ele pode fazer corte de tudo quanto é jeito. Sim. Né? Só que a gente explicando de uma forma mais técnica ali pro cliente, Legal. é por conta da questão da espessura, né? E até passando a questão de segurança pro cliente, porque a gente quer evitar isso aí. Essa questão de quebra, imagina a quebra durante o uso, né? É algo perigoso também, né? Então... Exatamente. Então até a gente reforça a questão de utilização de EPIs, equipamentos de segurança, em qualquer produto da linha da Cortag. Então a gente reforça isso, reforça a utilização e em seguida a gente explica para o cliente, ó, a Cortag, por conta disso, acabou desenvolvendo um disco específico para cortes de 45 graus. Bacana. Que aí eu vi que tem alguns do lado aí. Trouxe aqui para mostrar para o pessoal, né? Bacana. Que é o chanfro 45 graus, tá? E o chanfro 45 aqui. Premium. Tá? Então, são 2 discos aí, gente. Vocês podem procurar aí nas revendas do Brasil. Legal, adquirir, bacana. Que são muito bons ali para poder fazer o corte em 45 graus. Ô, João, então me tira uma dúvida aqui. Caso esse mesmo cliente seu que teve esse problema aí com o disco branquinho de quebra da camada diamantada usando em 45, se ele tivesse, desde o início, usando um disco porcelanato, um 45 graus Premium que a gente tem, ele teria tido esse problema? Não, esse problema teria acontecido com ele? Jamais. Esse disco ele é mais reforçado justamente por conta da condição do corte que ele vai executar. Legal, bacana. 1,6 milímetros de espessura. Então esse já é próprio para ele poder fazer isso. Exatamente. Então aqui, hoje na embalagem, a gente também tem muito especificado claramente, né, sobre esses casos aí, né? Na outra embalagem, do outro disco a gente também tem. Tá? Só que assim, é algo que a gente estava falando agora. As informações, às vezes, elas não são muito passadas para os consumidores finais, tá? Então, é muito legal isso que o João tá falando pra gente, porque assim, muitas das vezes a gente vai usar um disco, vai trabalhar com material e ele acaba apresentando um tipo de defeito, né? Assim como esse do João. E aí, normalmente, às vezes, a gente acaba achando que é somente o problema do disco, né? E aí, quando a gente vai parar para analisar, tem todo um motivo ali por trás, tem toda uma especificação ali. E isso que o João passou pra gente é muito legal, né, João? Eu vi que só aqui nessa que você trouxe tem duas opções já que eles poderiam ter usado para melhorar isso, né? Exatamente. Bacana. Muito bom. E assim, como tratativa disso aí, então, você pôde explicar para ele esse caso, você pôde mostrar para ele a diferença. Acredito que você tenha mostrado para ele nosso portfólio de disco, que é um portfólio muito grande, explicado para eles, que é algo que normalmente eles têm muita dúvida, né? Exatamente. Porque eu também, na minha região, eu pego alguns casos desse daí, João, normalmente com o disco branquinho também, ou com o disco Best Quality que a gente tem, que é o vermelho, né? Que são discos que o pessoal gosta muito. Sim. Então, quando são esses discos que eles gostam muito, normalmente eles utilizavam o produto assim por muito tempo, de uma maneira que nem a gente estava falando, né? Então, assim, ó, os porcelanatos eles vieram mudando, né? Então, os porcelanatos eles também, assim como os materiais, eles vieram mudando, atualizando, né? Então, assim, ó, o que eu vejo que o pessoal fala muito, né? Normalmente o pessoal usa um disquinho branquinho e aí ele quebra em 45 graus, a gente recebe lá o relato dele falando que sempre usou dessa forma e nunca quebrou o disco. E aí quando a gente vai parar para ver, os materiais também vêm evoluindo, né? Certeza. Então se a gente pega uma cerâmica, que é um material muito mais macio do que o porcelanato, você vai ver que provavelmente o cliente realmente ele não teve problema nenhum, né? E aí quando a gente pega um porcelanato, que é um material um pouco mais duro, a gente vê que ele tem um problema, mas não é por conta do disco, não é a qualidade do disco que mudou, né? E sim os materiais e a forma de aplicação que a gente tem colocado, né? Então assim, ó, por mais que fosse que é um disco extra fino, se ele fazer um corte reto em uma cerâmica, que é um material mais leve, ele vai cortar perfeitamente. Só que se ele pegar um material como um porcelanato duro e realizar o corte reto, ele vai cortar muito bem também. Por quê? Porque é a função dele. Exatamente. Então, assim, ó, isso é o que ele foi feito para fazer, né? Aí agora, quando a gente fala de 45, que é algo que não é especificado para esse disco, pode acontecer esses problemas, né, João? Exatamente. Ainda mais tem clientes ainda que utilizam esse disco para poder fazer algumas adaptações em outras ferramentas. Sim. É onde acaba voltando, né? Tem clientes que acabam utilizando esse disco aí em outras ferramentas. Perfeito. Onde acaba piorando a situação. Ô, João, responde algo então para mim. Se eu tô querendo fazer uma obra, quero fazer alguma coisa e eu tô com dúvida no disco que eu vou usar ou no material que eu vou usar, o que eu tenho que fazer? Aonde eu consigo essa informação? Fácil, tá nesse QR Code aqui, gente. Liga pra Cortag, a gente passa as instruções para vocês, tá?
Pode ligar sem medo, a gente tem um time ali técnico bem capacitado para passar as informações para você da melhor maneira possível. Bacana. Tá, gente? Assim como a gente falou, tanto do cortador manual quanto dos discos, a gente tem uma gama muito grande de produtos, né? Então, assim, ó, não é somente dúvida sobre esses itens aqui que é para vocês entrarem em contato com a gente. Então, justamente por conta disso, tá aparecendo o QR Code. Para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade que vocês tiverem com algum produto Cortag, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai estar sanando totalmente a dúvida de vocês, tá? Com certeza. Acho que a pior coisa para um consumidor final é comprar as coisas na dúvida. Perfeito. Então, gente, eliminando a dúvida, entre em contato com a Cortag. Antes mesmo de comprar, né, João? Antes de comprar. Evita dor de cabeça, gente. Exatamente. Perfeito. Material usado de forma correta não vai te dar dor de cabeça. Problema. Nenhuma, Foi fabricado para isso, então legal. Pode usar de forma correta e consciente aí que vai dar tudo certo. Bacana, João. Tem mais algum caso específico? Não, por hoje não. Não? Legal, perfeito. Então, pessoal, por hoje foi isso, tá? Aqui agora a gente está no segundo episódio do Cortag Resolve, a gente está encerrando mais um episódio. João, muito obrigado pelos casos que você trouxe com a gente, pelas tratativas que você deu desse caso, tá? Foi algo muito legal, tanto para mim quanto acredito pro pessoal aí, poder ver toda essas diferenças, todos esses fatores que podem ocasionar aí um defeito. Exatamente. Então, parabéns, acredito que é isso. E agora vamos aguardar o próximo episódio aí do Cortag Resolve, pessoal.